Graça e paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui comigo nesse canal Bíblia versus Bíblia. E nós estamos nesse estudo, nessa imersão de João, aonde a gente está aprendendo a respeito do livro, do Evangelho de João, do apóstolo João. E hoje eu quero encerrar com você esse capítulo de número 3, para que a gente possa começar o capítulo de número 4. Então nós temos bastante vídeos aí já gravados, né? Pregações, a qual eu estive com vocês aqui, e junto a gente está estudando esse livro, que é um livro maravilhoso, é um livro de vida, é um livro de sinais. Lembre disso, João é um livro de vida, é um livro de sinais, é um livro de relacionamento. Então Deus, ele deseja falar conosco através deste livro de João, nos ensinando a relacionar, ok? Dá uma arrumada aqui na câmera. Eu faço esses vídeos aqui, eu gravo esses vídeos, como vocês sabem, é tudo improvisado. Eu gravo com o meu celular para vocês terem uma ideia, porque é um desejo muito forte que Deus colocou no meu coração de eu estar compartilhando com você esse estudo. Hoje nós vamos estudar do versículo 22 ao versículo 36 do capítulo de número 3. Esse diálogo final aqui, esse final deste capítulo de número 3, ok? Onde nós vamos ver João Batista e nós vamos ver Cristo, né? Nós vamos ver Jesus, nós vamos ver então esses dois profetas, Jesus como Salvador e João Batista aqui como profeta de Deus. Nós vamos ver aqui coisas acontecendo aqui nesse momento. Então vamos lá comigo. Vamos ler o capítulo. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Presta atenção, para a terra da Judéia. E ali passou algum tempo com eles e batizava. Presta atenção, batizava. Olha que lindo isso. Batizava. João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e as pessoas vinham e eram batizadas. Pois João ainda não tinha sido lançado na prisão. Levantou-se então uma discussão entre os discípulos de João e um judeu com respeito à purificação. Com respeito à purificação. Olha só. E foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que ele está batizando, a todos vão a ele, né? Ele está batizando e todos vão a ele. Respondeu João: um homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Vós mesmos sois minhas testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. O que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Esta minha alegria, pois, está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima está acima de todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Aquilo que ele viu e ouviu disso testifica, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem o aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Presta atenção, fala as palavras de Deus. Pois ele não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão.
Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que texto lindo, maravilhoso. Pai, aqui estamos na tua presença, diante do trono da tua graça. Senhor, eu te peço agora que o Senhor alcance cada um que está ouvindo, estudando esse livro maravilhoso. Traz revelação, Espírito Santo. Mostra para nós aquilo que o Senhor quer falar conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro agora que cada um que está através desta tela aprendendo a respeito destas palavras, as palavras de vida eterna que saíram da tua boca, sejam abençoados agora na sua saúde, no seu coração. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu quero compartilhar com você esse final aqui desse capítulo e que Deus possa abençoar a tua vida. Eu anotei algumas coisas aqui, as minhas anotações. Então eu tenho bastante coisa para falar, ok? Fique comigo. Eu sei que as pessoas não se prendem muito a vídeos, né? Elas são dizem aí que no máximo a pessoa consegue ficar presa 5 minutos num vídeo, mas em nome de Jesus, eu creio que através desse canal Deus tem alcançado aqueles que têm fome e sede da palavra. Então nós vamos ver aqui, nesse texto que eu acabei de ler, nesse texto bíblico de João 3, do versículo 22 ao 36, duas coisas simultâneas. Nós vamos ver Jesus e João Batista, ambos na Judéia. Então você pode perceber que ambos estavam batizando. Lembra que eu falei no vídeo anterior que João Batista, ele deveria parar de ter o seu ministério próprio e seguir o Senhor como agora mestre? Então, alguns dos discípulos de João, eu já expliquei tudo isso nos vídeos anteriores, eles foram e seguiram a Jesus. Entre eles, Felipe, João, o próprio João que escreveu esse livro, seguiram o Senhor Jesus. Mas João Batista continua com o seu ministério ativo diante de Jesus. Então, assim, diante dessa popularidade crescente de Jesus, essa popularidade aonde Jesus ganha esta fama, ganha esta notoriedade, nós vamos ver que João, ele responde a pergunta ali dos seus discípulos com humildade. Por quê? Porque ele diz ali no verso 30, ele diz o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas na verdade, João deveria dizer que ele cresça e eu desapareça. Para que a gente possa ter sucesso naquilo que Deus colocou em nossas mãos, naquilo que o Senhor falou conosco, naquilo que o Senhor nos direciona, precisamos desaparecer por completo. Isso é muito difícil. Por quê? Porque nós muitas vezes queremos ser notados. Muitas vezes queremos ser visto, muitas vezes queremos estar nesse palco. Tem até louvor que canta isso, né? Muitos louvores colocam o nosso ego acima daquilo que deveria ser somente o Senhor Jesus, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. Você vai estar no palco e ele vai estar na plateia aplaudindo você. Mas esse não é o Espírito de Cristo. Esse não é. Deus deseja honrar. Presta atenção, Deus deseja honrar você. Deus deseja abençoar você. Deus deseja abençoar a tua casa, a tua família. Mas o princípio é que o Senhor sempre cresça e eu sempre diminua. Nós vamos ver que aqui também há duas coisas. Há duas vertentes. A vertente de Jesus, que é superior à vertente de João. João,
ele aponta para o ministério da lei. Jesus aponta para o ministério da graça, da vida, do alimento do céu. Então você vai perceber que Jesus, ele vem trazer algo superior. Eu tenho olhado aqui na minha anotação para que eu possa ter um raciocínio com você. Então Jesus, ele é superior. Por quê? Porque Jesus vem falar da graça. Mas João, ele fala da lei. Por isso que a palavra que João sempre dizia, a palavra que João sempre pregava era raça de víboras. Se arrepende. Por quê? Porque o batismo de João é um batismo, o ministério de João e o batismo de João é um batismo de arrependimento. Arrependimento. Aonde você vai ver que João, ele em todo o tempo, ele ataca a religião, ele ataca os fariseus, ele ataca aquele sistema ali implantado de hipocrisia. Esse é João. Então nós vamos ver que Jesus, ele é superior a isso. Por quê? Porque Jesus agora vem falar da graça. Jesus vem trazer o evangelho. O evangelho é boas novas, boa notícia. Dois ministérios. Qual é o ministério de Jesus então, Silvio? É o ministério da nova aliança. Da nova aliança. E eu quero falar um pouco a respeito disso aqui nesse vídeo com você, para nós encerrarmos o capítulo 3 de Jesus. Lembre-se, o ministério de Jesus não é o de João. O ministério de João é necessário para que nós possamos nascer de novo. Qual é o ministério de João? Já expliquei nos vídeos anteriores. O ministério de João é o ministério da morte, é o batismo. É o ministério do arrependimento. É o ministério de sepultar a velha vida, de sepultar o velho homem. Esse é o ministério de João. Mas o ministério de Jesus é vida. O ministério de Jesus é a nova natureza. O ministério de Jesus é aquilo que nos levanta agora como filhos de Deus. Precisamos entender essa diferença claramente, para que nós não venhamos fazer confusão aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento. Então, o testemunho final de João é o quê? É o fim da lei. É o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu essa lei. Você pode ler isso lá em Romanos 10, no versículo de número 4. O fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu a lei. Veja, eu não estou dizendo, eu nunca disse que a lei é ruim. Mas eu sempre digo que nós, homens naturais, nascidos naturais, não temos capacidade de cumprir essa lei. Então preste atenção nisso. Todos aqueles que querem se relacionar com o Senhor. Por quê? Porque a lei, ela é algo moral. Não estou falando que as pessoas não devam ter um caráter, por exemplo. Não estou dizendo que as pessoas não devem viver com caráter. Não. Pelo contrário, quando a gente se relaciona com Jesus e a gente nasce de novo, a gente nasce em Cristo Jesus, a gente nasce com o Senhor, o nosso caráter é transformado na imagem do caráter de Cristo, do Filho. Mas eu quero dizer que não devemos andar pela lei. Não vivamos mais pela lei, mas vivamos pela aceitação de Cristo, aceitação do ministério de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Muitas vezes a gente quer viver com o Senhor a gente quer agradar a Deus. Eu sei que você deseja agradar a Deus. Eu sei que você deseja ser bom. Alguns não, alguns são pervertidos. Na verdade, a Bíblia diz que a raça humana, ela é pervertida. Ela é pervertida. Em algum nível nós somos perversos. Em algum nível. Mas eu não quero falar disso.
Eu não gosto de falar disso, por quê? Porque eu devo falar do Evangelho, eu devo falar do que Cristo fez por mim. Então Deus convida eu e você para que vivamos o que Cristo fez. E o que Cristo fez foi necessário. Jesus cumpriu tudo aquilo que é necessário. Aprenda isso. Jesus cumpriu as altas exigências de Deus. Então Deus tinha uma exigência. Deus tinha ordenanças, mandamentos, cerimônias que deveriam ser cumpridas. Nós não conseguimos. Veio Jesus e cumpriu essa lei. Veio Jesus e mostrou que nós não poderíamos, somente Ele. Então Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu o necessário. Mas e a lei? O que é a lei então? O que é a lei? Segundo Romanos 3, capítulo 3, versículo 20, a lei, ela foi dada para revelar o pecado. Então Deus mesmo desejou que eu e você, que homens comuns pudessem transgredir a lei. Quando a gente falha em cumprir aquilo que é perfeito, a gente transgrediu. Por exemplo, não dará falso testemunho. O que é dar falso? É mentir. Então você não pode mentir. Mas eu não conheço nenhum ser humano até hoje que não tenha mentido. Então a lei, ela é um padrão perfeito, a qual somente Jesus pôde cumprir. Por isso que aqui nós estamos vendo dois ministérios. Nós vamos ver o ministério da graça e nós vamos ver o ministério da lei. Quando você estuda João, você pega João, você vai ver o ministério da lei. Mas quando você olha ali Jesus, você vai ver graça, você vai ver Jesus o tempo inteiro, a todo tempo o Senhor está transmitindo graça. O Senhor está levantando o caído, o Senhor está curando o enfermo, o Senhor está fazendo obras gigantescas. Mas na lei não é assim. Na lei pecou, morreu. Na lei pecou, apedrejado. Não sei, apedrejado, não sei o que, é morte. O fim da lei é da morte. Qual foi o fim da lei? Jesus é o fim da lei. Então, o que aconteceu com Jesus? Morreu. Mas não porque Jesus transgrediu a lei, não, por causa que nós transgredimos a lei. Então houve uma troca. Ali no Calvário houve uma troca. Jesus assumiu o nosso lugar e nós assumimos o lugar de Jesus. Isso é poderoso. Isso é muito grande. Então a santidade de Deus e a nossa incapacidade de agradá-lo é muito grande, porque Deus é muito santo, Deus é muito perfeito, mas nós temos em nós agora uma incapacidade muito grande de agradá-lo, segundo Gálatas 3:21. Observe que o caminho de Cristo, ele é excelente, porque Cristo é a porta. Então, Cristo como a porta, hoje nós temos acesso, porque porta fala de experiência. Tá entendendo? Porta fala de você passar por um novo nível. Então, antes era o nível da lei. Quando você recebe Cristo, você passa para um novo nível. O nível da graça, o nível da bondade, o nível da misericórdia de Deus por você. Porque você entrou pela porta. Por isso que o mesmo João vai dizer que ele é a porta. Jesus é a porta. Observe isso, isso é poderoso. Cristo também é o caminho. Por quê? Porque porta fala de experiência, fala de você passar para um novo nível, o nível da bondade de Deus, o nível onde Deus separou Cristo e Cristo cumpriu tudo que era necessário e agradou o Senhor em nosso lugar. Veja que é uma substituição. Os teólogos chamam isso de substituição. Meu Deus, isso é muito
muito poderoso. Cristo como a porta, Cristo como o caminho, ele nos leva agora a viver uma nova realidade. Qual é essa realidade? A realidade é a realidade da graça. O ministério de João está chegando ao fim. O ministério de João está chegando ao fim, mais uma vez. E se inicia o ministério de Jesus, porque, na verdade, Jesus é o que justifica. Lá em Mateus 5,17 você vai ver isso. E lá em Romanos 5,1 diz: justificados, pois, por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Deus hoje, ele quer ter paz com a humanidade. Deus quer ter paz com o mundo. Apesar que o mundo está do jeito que está, você vê várias coisas acontecendo no mundo, e você vê o caminho que o mundo está trilhando, mas o Senhor, o nosso Deus Jesus, o Senhor, o Deus Pai, está nos dando esse caminho, está nos abrindo esta porta que é Cristo, e Cristo agora é o que justifica. Isso é uma grande bênção, porque se você para pensar, isso é muito poderoso, isso é muito grande, porque é uma oportunidade de você não ser perfeito. De você não ser perfeito. Meu Deus. Deus não espera a perfeição de você. Deus espera a sua fé. Creia no Filho. Por isso que Jesus, ele é muito atacado. Deus não é atacado, mas Jesus é atacado. Mas Deus só pode salvar através de Jesus. Deus só pode se revelar através de Jesus. Ali em Gálatas 3,13 diz que Jesus tomou sobre si a maldição da lei. Por quê? Porque quando você não cumpre a lei, você deixa de cumprir a lei, você tem uma maldição sobre você. É o que diz Deuteronômio 28. Veja, mais uma vez, não estou falando mal da lei, não estou dizendo que a lei é ruim. Não, a lei é boa, perfeita, agradável. O problema da lei é que nós não conseguimos cumprir ela. Nem moralmente, porque moralmente a gente é caído. Em algum momento na nossa vida, nós vamos errar, nós vamos falhar. É por isso que você precisa do ministério de Cristo. Você precisa do ministério do Filho de Deus. Você precisa do ministério do Cristo, Filho do Deus vivo. Você precisa do ministério de Jesus. Para que você possa entender a palavra. Para que você possa entender agora o Evangelho. Você vai ver que muita coisa no Velho Testamento, ali naquilo que é antigo, era impagável. Era dívida impagável. Por quê? Porque o pecado ele tem um preço. E o preço do pecado é a morte. Não estou invalidando isso. Então as pessoas que vivem errando, vivem pecando, vivem caindo, errando o alvo, com certeza em algum momento elas vão passar por um grande transtorno na sua vida. Veja bem, um grande transtorno. Por quê? Porque elas vão receber o salário daquilo que elas têm praticado. Tá entendendo? Então não estou dizendo isso, estou dizendo que havia um alto preço a ser pago. E esse preço era um preço muito alto, porque era o preço do pecado, o preço da lei. Então veio Jesus com seu sangue e pagou essa dívida. Lá na cruz ele disse: está consumado. Veja bem, quando ele faz isso, ele inaugura um novo tempo. Qual tempo é esse? Observe que esse é o tempo da nova aliança. Hoje nós estamos na dispensação da graça, segundo Paulo, em Efésios, na sua carta aos Efésios. Nós estamos na dispensação da graça, mais uma vez, na dispensação da graça, na nova aliança, segundo Hebreus 8.
Então hoje, lá em Hebreus 8, 10, diz que Cristo escreve em nosso coração, através do Espírito Santo, a vontade de Deus. Mais uma vez, é um livro de vida, João. João é um livro de relacionamento e João é um livro de alimento. Então, você vê que a revelação aqui é que Cristo veio inaugurar um novo e vivo caminho. João estava encerrando ali algo relacionado à lei. João, como profeta, estava encerrando, acabando, por isso que nós vamos ver mais para frente ainda esse texto aqui em João 3. Ele estava encerrando. Silvio, moralmente, hoje que recebemos, como é que nós devemos se relacionar com Deus? Pelo eu acabei de falar. O Espírito Santo de Deus escreve dentro do nosso coração a vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus sem querer fazer a vontade de Deus. Eu não gostava de brócolis, mas de repente algo mudou dentro de mim e eu começo a gostar de brócolis. Lá em 2 Coríntios 3, 6, vamos ver o mesmo princípio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com você esse texto bíblico de 2 Coríntios. Eu gostaria de ler com você esse texto, porque eu não marquei aqui no meu esboço, mas ele é um texto que ele fala a respeito disso, a qual nós estamos aprendendo. Ok? Então, o texto diz assim, 3:6. Opa, aqui. A qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministros não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, nós estamos estudando a palavra. Então a letra aqui não é a Bíblia, a palavra, o estudo da palavra. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui. A letra aqui é a condenação da lei, o peso da lei, o jugo da lei. Mas o ministério de Jesus é o ministério do Espírito. É o ministério agora de uma nova aliança. O ministério agora que começa Cristo escrevendo em nosso coração algo interno. Então hoje nós temos que ter na nossa vida que Deus ele trabalha por relacionamento. Entendeu? Então assim, você pode buscar viver uma vida de igreja. Por quê? Porque se Cristo é o cabeça, ele tem um corpo, e o seu corpo é a igreja. Então, quanto mais perto você está da igreja, do organismo vivo, que eu já expliquei em vídeos anteriores, já expliquei. Volte lá e veja de novo. Quanto mais perto você está desse organismo vivo, que é a igreja, mais você avança para viver essa plenitude da graça de Deus. Por isso que é importante você buscar um lugar onde a nova aliança é celebrada, onde a graça de Deus é celebrada, onde a dispensação da graça de Deus é ministrada. Porque se você vai para um lugar onde há somente a letra, o que é letra? Mais uma vez falando, é o peso da lei, é a condenação da lei, é o juízo da lei. É onde faça alguma coisa para agradar a Deus. Cuidado, porque o livro de Romanos, ele diz que há algo que agrada a Deus. E para agradar a Deus, devemos viver pela fé. A nova aliança é fé. O caminho do Espírito é fé. Aqueles que têm fé têm obra, como diz Tiago. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o autor aos Romanos. Então nós vamos ver aqui que Jesus, vamos ver aqui no capítulo no 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mas antes você vai ver, Jesus, no verso 27.
Respondeu João: um homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Ok? Vós mesmos sois minha testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo. Já vimos isso lá atrás, já estudamos. Né? Mas fui enviada diante dele. O que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da sua voz, a voz do noivo. Esta é minha alegria, pois ela está completa. Então, no casamento judeu, quem organizava o casamento era o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele organizava tudo. Tudo. Praticamente tudo. Mas ele não era o centro. Ele não era o centro. O centro era o noivo. Apesar que ele estava organizando ali a festa, organizando ali aquela cerimônia, aquele local, aquele lugar, ele não era importante. Olha que poderoso isso. E esse é o papel de João. Porque João vai nos mostrar que ele vai encerrar o seu trabalho com uma alegria completa. O que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo. João vem e encerra agora o seu trabalho com alegria. Veja que a humildade de João é muito grande. Por que eu sei disso? Porque é necessário que ele cresça e eu diminua. Sabe, você tem que entender uma coisa dentro de você, dentro do seu coração. A equipe. Deus, ele deseja que a gente possa crescer através de discipulado. E em discipulado. Como assim, Silvio? Deus deseja o crescimento da equipe. Mas talvez esteja dentro dessa equipe de 10, por exemplo, tenha um que cresça mais que o outro. Tenha um que vá se destacar mais que o outro. E não tem problema nisso. O problema é que se falta humildade no nosso coração para reconhecer que outra pessoa está crescendo mais que a gente. Então Deus testa o nosso coração na equipe. Deus testa o nosso coração no discipulado, na transparência. Você que faz parte aí do ministério, de uma igreja, de uma equipe, Deus vai testar o nosso coração dentro da equipe, dentro do ministério. Quando a gente vê os nossos irmãos crescerem mais que nós. Quando a gente olhar e ver que outros crescem mais que nós. Outros estão à nossa frente. Outros estão avançando. Por quê? Porque muitas vezes é o momento daquela pessoa avançar. É o momento daquela pessoa crescer. É o momento daquela pessoa casar. É o momento daquela pessoa ser promovida. E qual vai ser a reação diante disso? Nossa reação diante disso que está acontecendo. Lá em Filipenses, no capítulo de número 2, quero ver se eu consigo abrir aqui com você rapidamente. Nós vamos ver que no versículo de número 5, eu quero abrir com você rapidamente aqui, Filipenses, para que a gente possa ler. Por quê, Silvio? Porque existe, né? É ruim falar isso, mas existe a questão da inveja. Inveja, ela é algo terrível, porque a inveja é você não querer que a pessoa tenha o que ela tem. Não que você diz, eu queria ter isto, eu queria ter um carro desse. Não, a inveja é você desejar que ela não tenha aquele carro. Tá entendendo o que é inveja? Então a inveja é muito pior do que você imagina. A inveja ela é algo destrutivo. Porque a inveja ela destrói amizades. A inveja destrói relacionamentos. A inveja destrói a unidade.
A inveja destrói a amizade. A inveja destrói aquilo que é anos para construir. Então ela é um espírito muito maligno. Muito maligno. Então lá em Filipenses 2, no capítulo de número 5, diz: tende vós esta maneira de pensar, que houve também em Cristo Jesus, ao qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens. Olha que texto lindo. E sendo encontrado em figura de homem, humilhando-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou extraordinariamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nível de humildade de Jesus é que ele era Deus. E veio e viveu num discipulado. Silvio, qual era o discipulado de Jesus? Eram os seus discípulos que se tornaram apóstolos. João, Pedro, Tiago, toda aquela equipe ali. Aqueles 12. Então, para Jesus suportar aquele pessoal ali, ele tinha que ter um coração muito esvaziado de si. Se nós queremos andar em discipulado, se queremos andar em unidade, devemos nos esvaziar de nós mesmos e suportar os nossos irmãos, principalmente a carga. É uma coisa difícil. Não vou dizer para você que é uma coisa assim, mil maravilhas. Não é. Não é. Creia em mim, não é. Por isso eu vou te dar um conselho. Peça ao Espírito Santo que ele te dê graça, te dê força, te ensine o caminho da humildade, da mansidão, da submissão e da honra. Porque é esse o caminho que Jesus deseja que você ande. Esse é o caminho que Jesus deseja que você prossiga. Aqui no 25, eu acho que eu pulei, perdão. O 25, mas eu estou falando aqui conforme o Espírito Santo de Deus ele está guiando. No João, no capítulo 3, do 25 ao 26, vai dizer o quê? Levantou-se então uma discussão entre os discípulos de João e um judeu com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que ele está batizando e todos vão ver ele. Respondeu João: um homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Olha aqui o que os discípulos de João fizeram. Então João estava no lugar onde havia ali muitas águas. E ele continuou batizando. Você vai ver que no verso 27, João responde essas questões dos seus discípulos. Ele responde. Por quê? Porque o batismo de Jesus se assemelhava ao batismo de João. Tá entendendo? Então, os seus discípulos vieram fazer ali uma algazarra, uma briga, levantar questões, levantar coisas, resistências contra Jesus. E eles esperavam que João Batista fizesse a mesma coisa. Mas João Batista entendeu a transição de ministério. Ele entendeu a transição, que o tempo dele havia chegado ao fim. Então, em muitas coisas na nossa vida, nós precisamos entender que o tempo chegou ao fim. Que é necessário que outros agora possam ser levantados.
Mais um princípio do discipulado. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou e foi arrebatado aos céus, como a gente vê ali em Atos 2, capítulo número 2. E ele deixou seus discípulos, soprou sobre os seus discípulos, e enviou seus discípulos e comissionou seus discípulos. Então chega num ponto no discipulado que tem que haver esse soprar. Por quê? Porque temos que entender que há outras pessoas que vão dar continuidade também àquilo que foi designado por Deus. Perdão. Aquilo que foi designado pelo Senhor. Então ele não quis preservar o seu próprio ministério, mas ele focou em novos relacionamentos, como Jesus fez com os discípulos. Esse foi João Batista. João Batista, ele vem e não preserva o seu ministério, mas ele foca em novos relacionamentos. Por quê? Porque Jesus fez isso com os seus discípulos. E daí ele fala, homem nenhum pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Então ali ele... Por quê? Porque contra resultados não há argumento. Contra resultados não há argumento. Que resultados? Resultados de caráter. Frutos de consolidação. Frutos que a pessoa dá durante a vida dela. Humildade. Amor. Fidelidade. Longanimidade. Aqueles frutos que a pessoa... do Espírito que é visível na vida dela. Então nada que a gente faz, a gente faz por fazer. Não, a gente faz porque a graça de Deus nos alcançou e nos abençoa. Sabia disso? O que é a graça? O que é Deus nos usar? Deus nos usar é a graça. Deus nos usar é a graça. Então, a graça é a habilidade de Deus em nós para que Ele possa nos usar. A graça é favor imerecido, nós não merecia. Mas a sua graça é tão grande, a bondade dele é tão grande, que Ele vem e usa a nossa vida. Nem nós não prestamos nem para ser usado. É a habilidade dele, do Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos dá poder para ser usado. Então nós vemos aqui que João profetizou. Ele é um presente de Deus. Por quê? Porque Jesus é alguém do céu. Por quê? Porque João diz, eu não sou o Cristo. Eu só fui enviado adiante dele. Por exemplo, quando precisa abrir uma estrada para alguém passar, alguém primeiro vai e começa a limpar aquela estrada, aquele terreno, para que possa ali abrir um caminho. Eu vejo João limpando aquele terreno, para que aparecesse agora a pessoa mais importante de todas. Jesus, 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 Jesus. Então saber quem é Jesus é fundamental. Saber o ministério de Jesus é fundamental. Eu vejo muita gente querendo ser João Batista, pregando igual João Batista. Mas eu não vejo eles viver no mato aí, comendo gafanhoto e vivendo de mel e se vestindo de pele de animais. Eu não vejo isso. Mas eles querem ter o ministério de João Batista, de bater no povo, de dar correio nas costas das pessoas na hora do culto. Por quê? Porque eles mesmos não se examinam. Não examinam a sua vida e vê que nem eles não estão se enquadrando naquilo que eles mesmos estão pregando. É uma hipocrisia que é gigante. Bem, não devo falar disso, ok? Mas saber quem é Jesus é fundamental para que você tenha sucesso na sua vida. Meu Deus. Então a missão de João Batista era supervisionar essa união de pessoas. Que pessoas? Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. João fez isso muito bem, desempenhou esse papel muito bem. Ali em João 31 e 33,
ele fala que aquele que vem de cima está acima de todos, aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra, aquele que vem do céu está acima de todos. Não é o mesmo diálogo que a gente vê aqui com Nicodemos? Veja, João Batista entendia que Jesus era alguém enviado da parte de Deus Pai, enviado do céu. Por quê? Porque Jesus tinha o conhecimento do céu. Ele tinha a revelação das grandezas de Deus. E quando se fala de céu, se fala da grandeza de Deus, se fala do poder de Deus, se fala da infinidade do que é Deus. E ele diz: quem aceita esta palavra? Quem aceita esta palavra? Qual palavra? A palavra que veio do céu, que é Jesus, que está na boca de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que coisa poderosa, que coisa extraordinária. João era tão profeta que ele previu essa geração profética, perdão. Meu Deus. Olha o 32. Aquilo que ele viu e ouviu, disso testifica. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele estava falando isso para os seus discípulos ali que vieram fazer ali aquela bagunça, aquela baderna. Ele não aceitou. Ele continuou a testificar do Cristo, Filho do Deus vivo. Não aceite que ninguém fale contra o ministério de Jesus. Silvio, como é que fala contra o ministério de Jesus? Quando você diminui a graça de Deus. Quando você diminui o amor do Pai. Por que diminui o amor do Pai? Já lemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem pessoas que põem condições para que possa ser salvo. Sendo que a palavra de Deus diz que a condição para ser salvo é crer no Filho de Deus, é crer em Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se recusar a aceitar a palavra de Cristo, se alguém recusa esta palavra, esta mesmo que eu estou pregando para você, esse ministério, que é o ministério de Jesus, ele está debaixo da ira de Deus. Eu quero, me prove isso. Mostre para mim isso na Bíblia. Então eu vou mostrar para você. Eu vou provar para você na Bíblia, para depois nós não ter problema de você ficar fazendo comentário aí no meu vídeo, aonde você vai me brigar comigo, vai me xingar. Primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Olha só isso. Agora olha Romanos 1,18. Olha Romanos 1,18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que reprimem a verdade e injustiça. Qual é a verdade? A verdade é que Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus. E tem poder de perdoar pecado. E tem poder de salvar. Mas olha o que ele diz no 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós. Porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Que fé? A fé em Cristo. Mas ele diz, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Contra toda impiedade. Injustiça dos homens que reprimem a verdade e injustiça. Veja, não há condições aqui. Aqui somente há fé. Fé. Se você tiver fé, essa ira de Deus é reversível.
Essa ira de Deus é tirada, é afastada, porque você recebe Jesus e se torna filho de Deus. Eu já estou encerrando o capítulo número 3. Também já estou encerrando esse vídeo. Mas se for preciso, depois você ouça, assista, veja e ouça esse vídeo novamente. Ali no 7 nós vamos ver, ponto 7 que eu pus aqui no meu, né? Porque eu faço em pontos, mas aqui nós vamos ver a superioridade de Cristo no 31. Aquele que vem de cima, João mesmo falou, ele vem de cima. Ele não é daqui. Aquele que vem da terra e fala de coisas terrenas, naturais. Mas ele não é assim. Ele não é desse jeito. Ele não faz desse jeito porque ele veio do céu. Ele veio de cima. Ele é superior. Ele é encarnado. Ele é superior. Ele veio do céu. Ele se fez como nós, diz a palavra, para experimentar as nossas dores. Mas ele veio do céu. Ele se fez como nós para saber o que é ser humano, para saber o que nós passa. Mas ele traz uma palavra em sua boca. E esta palavra é o evangelho que salva, que cura, que transforma, que levanta aquele que está caído. Qual é a palavra que você tem ouvido? É uma palavra que levanta o que está caído, que muda a vida, que muda a geração, porque esta é a palavra de Cristo. Vem do céu uma novidade aí. E essa novidade é que Jesus tem poder para mudar a história, para mudar a vida, para mudar o caminho. Oh, aleluia! Nós vemos que falamos do diálogo com Nicodemos até o testemunho final de João Batista. Falamos de descanso, de humildade ministerial, de autoridade divina e de fé para viver a vida eterna. De fé para viver a vida eterna. E eu quero terminar com 34, 35 e 36, os versículos finais de João capítulo número 3. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele não dá o Espírito por medida, não tem isso, ele dá por completo. Você pode receber o Espírito Santo se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus de todo o teu coração. Aonde você estiver agora, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você receber ele no seu coração, você vai receber o Espírito Santo de Deus. E você vai ser mudado, o teu coração vai ser mudado, a tua história vai ser mudada, porque como diz Hebreus 8, o Espírito Santo de Deus que está em você vai te mostrar a vontade de Deus. A vontade de Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. Ele tem autoridade, ele tem poder. Ele tem autoridade, ele tem poder, porque o próprio Deus, o Pai, entregou na sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, desobedece o Filho não verá a vida. Não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Creia no Filho. Deus te abençoe. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. E até o capítulo 4 de João.